Cássia. E agora avançamos para o estudo da classe aracnida. E já apresentando para vocês os principais representantes dos aracnídeos, antes disso, lembra, estamos estudando reino Metazoa, animais, filo Artrópoda, e o filo é dividido em classes. Aqui nós vamos ver agora a classe aracnida, né? Já vimos todas as demais classes, essa é a última classe que eu trago para vocês. E nos aracnídeos nós vamos ter como representantes as aranhas, os ácaros, aí você tem piolho, carrapato, isso aqui é um carrapato, bom? E os escorpiões. Então esses são os três representantes da classe aracnida. Bem, aranhas, ácaros, escorpiões. Bem? Então vamos para as principais características dessa classe. Lembra o que eu disse a vocês, o importante é que você seja capaz simples e unicamente de identificar a classe dentro dos artrópodas. E qual é a principal característica que nós olhamos para identificar a classe? Conta o número de patinhas, olha só isso. Então aqui nós vamos ter 4 pares de pata, dá uma olhada aí nesse carrapato, olha isso. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, tá facinho de contar as patas aqui, né? 4 de um lado, 4 do outro, 8 patas ou 4 pares de patas. Tá bom? Então, muito simples de observar. Algumas criaturas isso acaba sendo um pouquinho mais complicado de observar por causa disso aqui, ó. Dá uma olhada nesse escorpião, aí você pega esse escorpião, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Oxe, professor, tá aqui 4 e tem um quinto, né? Aqui, pois é, isso aqui não é pata. Essa estruturazinha aqui do escorpião, a aranha também tem algo parecido. Não tem essas pinças, mas tem uma estrutura parecida com essa. E se você olhar, ó, as patas, elas vão sair da lateral do corpo. Teria aquela parte do tórax, né? Então ela sai da lateral. Já esses últimos dois segmentos aqui, eles saem da frente. Eles saem da lateral da boca. Isso aqui são chamados de palpos, não são patas, isso aqui são palpos, tá bom? Ou pés de palpos, dependendo do livro que você está olhando. Isso aqui, palpos ou pés de palpos. Se não são patas, não entra na contagem de patas, certo? Então, aracnídeos têm 4 pares de patas e alguns deles apresentam os palpos. As aranhas e os escorpiões apresentam os palpos, tá certo? Então, cuidado. A ausência de antenas, gente. A aranha não tem antena. Certo? Então tem isso em mente. Aracnídeos não tem antena, aranha não tem antena, escorpião não tem antenas. Certo? Se olhar aqui para o escorpião, você não vê antenas nesse carinha aqui. Tá bom? Próxima característica, assim como os crustáceos que nós acabamos de ver, a classe aracnida também apresenta a cabeça e o tórax fundido em um único filamento, em um único segmento, formando o cefalotórax, tá bom? Então, quando você olha para o corpo deles, você vê esse filamento aqui, né? Deixa ela virar de lado, ó, essa aranhazinha aqui, ó, virou de lado, olha só. Tá aqui o cefalotórax, né? De onde saem as patinhas, e o abdômen. Inclusive aqui também, olha só, tá vendo os palpos pequenininhos aqui, ó? Tá aqui os palpos. Tá? Como disse a você, ó, ele sai da lateral da boca, isso aqui você não pode contar o palpo como pata. Tá bom? Então ela vai ter aqui suas 8 patas e tem os palpos aqui, ó, pequenininhos ao lado da boca. Tá bom? Ao lado das quelíceras. Olha só que interessante essa característica que essa classe possui. As classes anteriores que eu mostrei para vocês, quilópodas, diplópodas, insetos e crustáceos, as outras 4 classes de artrópodas, eles são mandibulados. Tá bom? Eles têm mandíbulas. A classe aracnida não tem mandíbula, eles vão apresentar as quelíceras, certo? Então, ó, tá aqui a boca dele, né, que tá aqui nessa região, e aqui nós temos as quelíceras. A quelícera da aranha tá até adaptada, especializada na injeção do seu veneno. E, na verdade, o veneno da aranha e do escorpião não é exatamente um veneno, são sucos digestivos. É evidente que, pra gente, o efeito é venenoso. Mas, isso aqui são basicamente sucos digestivos. Certo? Então eles vão utilizar isso aqui para realizar a digestão. Ele vai, injeta o suco digestivo, esse suco digestivo digere o animal, depois ele vai lá e só bebe aquele suco já digerido. Certo? Ou seja, a digestão dessa criatura é fora do corpo. Ele vai, digere a criatura, depois ele bebe, se alimenta daquilo ali, já está tudo digerido. Bom, já é um suco de nutrientes que já foi previamente digerido, por isso que nós chamamos de veneno. Tá bom? Então,
Os aracnídeos, eles são quelicerados, eles não têm mandíbula, eles possuem quelícera. Então aqui você vê muito bem, ó, aqui a quelícera, aqui os palpos. Certo? Essa estrutura aqui, isso aqui não é uma pata, são os palpos. As patas começam aqui são as patas, mas aqui são os palpos saindo da região da boca. Como eu já disse, cuidado para não confundir na hora da contagem palpos com patas. É por isso que eu estou ensinando outras características além das patas para esses animais aqui, porque só a contagem de patas pode acabar confundindo, ainda que seja a melhor sacada para a identificação da criatura. Se você souber contar as patas direitinho, você identifica as classes dos diferentes tipos de animais que constituem o filo artrópoda. Certo? Então, atenção para essa estrutura que são as quelíceras. Ok, pessoal? Então, com isso, essa foi a última classe de artrópoda que eu tinha para mostrar, a classe aracnida. Com isso, nós finalizamos este capítulo. Valeu e até a próxima, que será o nosso último capítulo do Reino Metazoa.